Embora muitos estejam familiarizados com a célebre frase "nada é certo, exceto a morte e os impostos", descobrimos na Bíblia a menção de alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte. Embora Jesus seja frequentemente considerado um exemplo, é um ensinamento central no cristianismo conforme os evangelhos, que Jesus morreu antes de sua ressurreição. No entanto, a Bíblia nos revela os nomes de 3 pessoas que nunca experimentaram a morte. A terceira dessas pessoas é o foco de um dos maiores mistérios da Bíblia. Enoque, um personagem do Antigo Testamento, também é conhecido por ter sido arrebatado por Deus sem passar pela morte. Observação: antes de falarmos sobre quem foi Enoque, também é preciso saber que em Gênesis existem 2 Enoques, e não podemos confundi-los. O outro Enoque citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim, Gênesis 4:17, que deu nome à cidade edificada por seu pai. O Enoque ao qual iremos nos referir foi filho de Jared e pai de Matusalém, Gênesis 5:18-21, pertencente à descendência de Sete, que foi irmão de Caim, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e Noé. Conhecido como o primeiro homem na Bíblia a não ter morrido, Enoque era descendente de Adão, não de Caim ou Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Ele também foi bisavô de Noé e ancestral de outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma época em que Deus ainda não havia estabelecido o limite de vida de 120 anos, como mencionado em Gênesis 6:3, muitos viviam bem além de um século. No entanto, Enoque foi excepcional ao desafiar as expectativas, tornando-se pai aos 65 anos e vivendo até a avançada idade de 365 anos. Durante o tumultuado período anterior ao dilúvio, a maioria das pessoas não seguia fielmente a Deus, optando pelo caminho do pecado. Enoque, por outro lado, se destacou ao caminhar fielmente com Deus e cultivar um relacionamento profundo com Ele. No livro de Gênesis 5:22 e 24, encontramos: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o levou. Este trecho destaca a íntima ligação de Enoque com Deus e o extraordinário fato de que Deus escolheu levá-lo ao céu sem que ele passasse pela morte física. Lucas menciona Enoque em sua genealogia de Jesus em Lucas 3:37, remontando até Adão. Em Hebreus 11, Enoque é listado entre os antigos ancestrais de Israel que são elogiados por sua grande fé. Hebreus 11:5-6 afirma: antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que agradava a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ao longo das Escrituras, a expressão Deus o levou é repetidamente utilizada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica. Ela indica que Enoque não experimentou a morte da maneira comum como a conhecemos. Reafirmando esse ponto, Hebreus 11:5 declara: pela fé, Enoque foi levado para que não visse a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Além disso, Enoque foi abençoado com o dom da profecia e predisse a vinda de Jesus Cristo. Esse evento é descrito em Judas 1:14-15, que menciona: veja, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar todos e para condenar todos os ímpios por todas as obras ímpias que cometeram e por todas as palavras duras que os pecadores ímpios falaram contra ele. No entanto, o impacto de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também andou fielmente com Deus. Por causa de sua retidão, apenas Noé e sua família foram preservados durante o grande dilúvio catastrófico. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e verdade, que tanto agradaram a Deus que ele escolheu levar Enoque deste mundo terreno. Imagine isso! O segundo homem que não conheceu a morte foi Elias. Elias, uma figura proeminente na Bíblia que não experimentou a morte, foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele ganhou fama por sua coragem ao confrontar os ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Além disso, realizou numerosos milagres, incluindo a descida de fogo do céu para demonstrar que o Deus de Israel era o único verdadeiro, segundo Reis 1:10-12. Elias foi escolhido por Deus para incentivar o arrependimento e a reforma em Israel. Durante esse período, as nações de Israel se desviaram da fé de seus antepassados, abandonando o Deus verdadeiro para seguir ídolos pagãos. Esse movimento em direção à idolatria foi liderado pelo malévolo rei Jeroboão. Jezabel, esposa do rei Acabe, era especialmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Essa mudança levou muitos israelitas a abandonarem a verdadeira adoração a Deus. Presenciando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias enfrentou a impiedade do rei Acabe, exortando-o a se arrepender e retornar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu inflexível e não quis aceitar os conselhos de Elias.
Em resposta, o profeta Elias profetizou uma severa seca como punição, durante a qual não haveria chuva nem orvalho até que ele orasse pelo fim da seca. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, resultando em uma grave seca e fome por toda a terra. A história de Elias não morrendo e sendo arrebatado diretamente ao céu é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. Eliseu, o assistente de Elias, foi avisado de sua partida conforme relatado em 2 Reis. Os discípulos dos profetas em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: Sabes que hoje o Senhor levará o teu mestre de ti. No dia designado por Deus, Elias partiu de Gilgal acompanhado por Eliseu. Ao chegarem às margens do rio Jordão, 50 jovens profetas de Jericó observavam de longe. Elias pegou seu manto, dobrou-o como um cajado e golpeou as águas, fazendo-as se dividirem. Os profetas atravessaram o rio a pé, pelas águas divididas, ao lado de Eliseu. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes de ser levado por Deus. Eliseu expressou seu desejo por uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias assegurou-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse sua ascensão ao céu. Nesse relato, enquanto conversavam, Elias estava prestes a ser levado ao céu, e seu discípulo Eliseu estava com ele. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, desceu do céu e separou Elias de Eliseu. Elias foi levado em um redemoinho ao céu. Eliseu testemunhou esse evento e recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias como uma bênção. O arrebatamento de Elias sem passar pela morte tornou-se uma narrativa significativa na tradição bíblica e é mencionado em outras partes da Bíblia, como no Novo Testamento, onde Elias é mencionado em conexão com eventos proféticos futuros. Melquisedeque foi o 3º homem que não conheceu a morte. Poucos mistérios da Bíblia atraíram tanto interesse quanto o enigma da identidade de Melquisedeque. Em Hebreus 6, 19, 20, vemos que Jesus Cristo, após sua ressurreição, assume o papel de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A tradução de Mofefe coloca de maneira direta, afirmando que Jesus possui um status equivalente ao de Melquisedeque. Primeiramente, é interessante notar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Melquisedeque é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis 14. Durante um período de guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e Mesopotâmia, o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados. Quando uma das pessoas de Ló conseguiu escapar e levar essa notícia a Abraão, ele agiu, armando 318 de seus próprios servos e perseguiu os invasores. Ele os rastreou e conseguiu resgatar Ló e sua família, retornando-os em segurança às cidades cananeias. Após o retorno de Abraão dessa ousada missão de resgate, uma figura misteriosa subitamente aparece na cena. Foi Melquisedeque quem veio ao encontro de Abraão. Aqui está o relato em Gênesis 14, 18-20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Note que Melquisedeque era o rei de Salém, que é Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, fazendo de Melquisedeque o rei da paz. 2. O nome hebraico Melquisedeque significa rei de justiça. 3. O mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110, 4, profetizando sobre Cristo. Davi declarou: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, 6, 10. Em Hebreus 7, 3, é dito que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não tinha genealogia, não teve início de dias nem fim de vida. Mas, assim como Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ser considerado um eterno sacerdote. Este é nosso fundamento bíblico de que Melquisedeque nunca morreu, mas ainda assim nosso mistério persiste. Então, quem é ele? Quem realmente sabe? Muitos acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Vamos explorar essa ideia um pouco mais. Em Hebreus 7, 20-21, Deus fez um juramento de que Cristo seria um sacerdote para sempre. O texto declara: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, o significado de seu nome como Rei de Justiça é um ponto que muitos usam para sustentar essa afirmação. Jesus mesmo disse em Mateus 19, 17, Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. A justiça humana diante de Deus é como trapos imundos, ninguém pode ser justo, exceto Deus. Portanto, o fato de Melquisedeque significar Rei de Justiça fortalece essa narrativa. Voltando a Hebreus 7,
lembremos que este homem era o rei da paz. Salém, de onde Jerusalém deriva seu nome, significa paz, e lembremos que Jesus é chamado de príncipe da paz. Isso sugere que nenhum ser humano poderia ser o rei da paz. Romanos 3, 10-17 nos informa que não há um justo sequer e que não conheceram o caminho da paz. Então, como um homem pode ser tanto o rei da justiça quanto o rei da paz? Além disso, o fato de que Melquisedeque não tinha mãe, nem pai, nem genealogia, ou conforme a tradução de Phillips, não tinha pai nem mãe e não havia registro de sua genealogia, significa que ele não nasceu como os seres humanos nascem. Isso não sugere que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos ou desconhecidos. Pelo contrário, indica que ele não era um ser humano comum. Sem registros adequados, os sacerdotes humanos não poderiam exercer seu serviço, como mencionado em Esdras 2, 62. A Escritura também indica que Melquisedeque continua sendo um sacerdote. Além disso, Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre um sacerdote e que seu sacerdócio estaria na ordem de Melquisedeque. Poderiam eles ser a mesma pessoa? Aqui é onde a narrativa se complica um pouco. Sabemos que, no Novo Testamento, Jesus tinha pai e mãe, morreu e ressuscitou. Então, poderia Melquisedeque realmente ser Jesus, mesmo com Jesus tendo pai, mãe e tendo morrido? Quem pode realmente afirmar? Aqueles que discordam dessa ideia sugerem que o autor de Hebreus estava falando de forma figurativa, querendo dizer que Melquisedeque era semelhante a Jesus. Eles também apontam que, em quase todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que encontra Deus tem algum reconhecimento de ter estado na presença do divino. No entanto, na história de Melquisedeque, não há nenhum momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. De fato, Melquisedeque aparece abruptamente na narrativa. Ele surge e desaparece, mas em Gênesis 14 não há nada que indique explicitamente a presença de Deus. Outro ponto levantado é que, em Hebreus 5, 1, o autor menciona que todo sacerdote é escolhido entre os homens. O cerne do sacerdócio é que um humano escolhido e ungido se apresenta diante de Deus como nosso representante. Porque Jesus foi plenamente humano no Novo Testamento, além de ser plenamente Deus, ele pôde servir como nosso perfeito sumo sacerdote. Antes de Jesus, o grande sumo sacerdote, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes são humanos que desempenham um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. No fim de tudo, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, aquele que pagou pelos nossos pecados, que intercede por nós diante de Deus e que nos ama com amor eterno. Que todos sejam abençoados por Deus e sigamos firmes no Senhor. Peço que curta, comente e compartilhe.